Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos agora na 9ª lição, já passamos do meio aí do trimestre dessa série de 13 estudos. Vamos falar sobre livres para descansar. Bom, seguindo aqui o padrão de entrelinhas desse trimestre, o Ricardo vai trazer aqui mais um livro chamado Sociedade do Cansaço. E o autor desse livro é Byung-Chul Han. Depois ele vai explicar aqui a origem do autor. É um livro de 2010, um livro bastante recente. É um livro técnico, não é um livro de distopia, de histórias, ou de sociedades retratadas pelos seus autores. Ao contrário, o autor desse livro vai tentar retratar mesmo a sociedade, fazer uma análise da sociedade pós-guerra até a sociedade moderna, usando aí uma taxonomia que o Ricardo vai trazer aí certinho a separação das fases e o que influencia na formação de cada fase aqui no indivíduo. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados, temos essas entrelinhas e, claro, teremos aqui também o quadro A Linha nas Doutrinas com Marcos André, também na ponta da linha. E hoje, o trio aqui está completo. O Alexandre está aqui já no estúdio, o Ricardo está aqui, então vamos ter aqui tudo gravado diretamente aqui da Igreja Central de Campo Mourão. Espero que vocês continuem curtindo, compartilhando e, acima de tudo, também comentando. É muito importante os comentários de vocês, nós nos comunicamos através deles, nós sentimos o que vocês estão sentindo ao receber o conteúdo, então logo mais teremos os comentários. Mas antes, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então de nós lermos aqui os comentários, mas antes eu queria dar um alô pro pessoal que participou do live chat, que a lição está saindo em modo estreia, todo sábado a 13h e as pessoas então estão podendo participar ao vivo lá, inclusive o Marcos André participou, o G. Vitorino estava lá aguardando, o Mnemônico Jurídico, que é o próprio Ricardo, estava lá, o Marcos André, Guiomar Gonzaga, Elídio Westphal, não sei se é assim que pronuncia, o Marcos Antônio Messias Molina, Esmeralda Viana, minha sogrinha também estava lá assistindo, Edilza Nascimento, a Nete Clélia Cremasco, Edson Lemos, Sandra Bittar estava lá e a Celda Marta. Muito obrigado, pessoal, que estava no chat ao vivo da estreia do vídeo da lição 7. E nos comentários aqui nós já temos alguns comentários. Foi lançado aí às 13 horas, estamos já gravando aqui no sábado às 17 horas. Temos lá o comentário de Paty Santos, as entrelinhas dos dois últimos foram excelentes, no estilo raiz. É isso aí, Paty, obrigado. E ela ainda fala assim: feliz sábado, primeira vez que consigo parar para assistir no sábado à tarde. Normalmente ouço vocês nos domingos enquanto cozinho para a semana. Cada um inserindo entrelinhas na sua rotina. Maria Lúcia Machado Figueira, estava com saudade de vocês. Feliz sábado, obrigado pela lição maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Obrigado, Maria Lúcia, pelo carinho, pelas palavras dedicada aqui a nós. O G. Vitorino também comenta aqui, além da live lá. Olá, meninos, ligado mais uma semana na Entrelinhas. Que Deus continue abençoando vocês. Amém, Vitorino. E hashtag vamos até o fim. O Lierson dos Santos Carneiro e também o esposo da Lígia comentam aqui: feliz sábado e uma feliz semana com Deus para todos. Lierson e Lígia de Parnamirim, Rio Grande do Norte, hashtag do início ao fim. Aproveitando o Alexandre, então um abraço pessoal lá do Rio Grande do Norte, Alexandre? Abraço, Rio Grande do Norte! Aê! O nosso querido Ednildo Ferreira, feliz sábado a todos. Ézio Amorim, olá, boa tarde a todos vocês, muito bom estarmos juntos. A Marinalva Ferreira, feliz sábado, povo lindo. A Sandra Bittar coloca aqui: oi meninos e família Entre Linhas, vários são os conteúdos dessa lição que impactaram, mas me permitam destacar e falar do Alexandre quando da citação de Cristo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus, que amor é esse? Impossível para nós pecadores entender Deus e amor. Acredito que estamos engatinhando nesse entendimento. Eu concordo, Sandra. A gente sempre engatinha. E a gente vai chegando mais perto de Deus e vai vendo que está engatinhando ainda. Como explicar, como entender Cristo na cruz perdoando? É um exemplo assombroso, diz ela, É inimaginável. Agradecida 1000 vezes por tanto aprendizado e motivação para o estudo e reflexões tão profundas. Hashtag fui até o fim. É isso aí, Sandra. Deus abençoe. Excelente semana a todos. Valeu. E o Marcos André: não consigo imaginar o Lúcio esganando ninguém. Pergunta isso para meus irmãos, coitado, Eu sou um violento em recuperação, Marcos. Só Jesus mesmo.
E aí o Genésio começa, né? Meus parabéns pelo vosso trabalho. A lição dessa semana é muito especial. E a Sandra Bittar, oi Marcos, também fiquei surpreso. Imaginei eles ganhando a bike a 100 km por minuto, né? É isso mesmo, a gente pega no pedal e aí a gente descarrega no pedal a tensão. E o Ricardo, inclusive, vai falar, né, sobre essa questão de bem-estar daqui a pouco na entrelinha dele. Vocês vão ver. Geraldo Moreira, feliz sábado. E o comentário ainda é o final. E tem mais um comentário aqui, deixa eu pegar, o do João Cavaco, né? Que ele sempre comenta lá, adicionando aqui um ponto de vista. Ele fala assim: adicionaria, provindo da iluminação espiritual da partilha dessa lição que se expôs sobre o perdão em verdade, o seguinte comentário. E aqui eu vou destacar a parte 1 desse comentário. Ele tem aqui duas partes hoje. A parte 1 diz assim, né? Eu vou começar, o começo dela diz assim: qual o problema que se instalou na família de Jacó e que mais tarde passou para todo o povo e nação? E aí é uma visão que ele coloca aqui, ele não colocou a referência, mas é interessante. Ele fala assim: foi o aparecimento de dons proféticos em José através de sonhos, que deveriam ter sido distribuídos em benefício da sobrevivência pelo seu receptor ou respeitado pelos seus irmãos. Estes dons viriam preparar o povo de Israel na Canaã para a defesa dos seus inimigos e para a fome que apareceria dali a cerca de 20 anos. Teria sido o valor mais importante para serem eles a gerir a situação da fome, ao invés de ter ocorrido lá pelo Egito, né? Teria sido a oportunidade de serem independentes e divulgarem o Evangelho de forma mais efetiva, negociando e alocando terras, já que Abraão tinha lhe passado a herança dos poços da água em todo o território. Uma visão bem interessante que o irmão João Cavaco compartilha aqui conosco, e ele continua no comentário dele: Deus nos abençoe a todos. Cavaco, peregrino da IASE de Lisboa, Portugal, União Europeia. Pessoal, nosso muito obrigado pelos comentários, obrigado pelas palavras de carinho. Se tiver alguma palavra também de repreensão, pode mandar aqui, pessoal, comente aqui. É importante que a gente reveja, que a gente veja o que a gente está... A gente precisa de críticas, né, para sempre estar melhorando. Então, por favor, comentem aí. Mas vamos ao que interessa então agora, né? Deixa eu só abrir aqui. Nós vamos então seguir aqui com a nossa doxologia e vamos chamar então mais uma vez a participação aqui do Marcos André, que ele vai começar aqui a lição com uma oração e já vai fazer o alinhamento dos temas dos dias da lição com uma doutrina bíblica. Então, Marcos, é com você. Olá, você que nos acompanha mais uma semana aqui pelo canal Entre Linhas. Mais uma vez estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e com foto velha, mas com um espírito renovado para estar na presença do Senhor. Nós vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Vamos orar? Santo e bondoso Pai, mais uma vez estamos nós aqui na Tua presença para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez te pedimos que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito para que assim, Senhor, possamos ser transformados pela palavra, pelo Teu Santo Espírito e pelos exemplos de Cristo que nós vamos estudar nessa lição. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada pessoa que nos acompanhe e que o Teu Santo Espírito esteja presente, que a Tua cura, que a Tua libertação esteja fazendo a Tua obra em cada lar. Te pedimos por cada família representada aqui, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro onde nós sempre destacamos as doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana ela tem como título Livres para Descansar. E o autor ele utiliza duas histórias bíblicas, uma do Novo e uma do Antigo Testamento, para que possamos entender um pouco mais sobre esse tema do descanso, sobre esse tema da liberdade para descansar em Cristo. E durante os dias da semana eu vou destacar aqui algumas coisas que me chamam a atenção no texto. Por exemplo, na parte de domingo o autor traz como título Descanso que Cura. E eu quero aproveitar essa parte de domingo para tratar da nossa doutrina número 22, que é a doutrina da conduta cristã. Essa doutrina ela diz que nós devemos ser o sorriso, a boca, o abraço de Cristo para as pessoas, a mão estendida de Cristo, né? E aqui eu vejo um exemplo muito forte de Cristo quando ele encontra um homem que está passando por uma dificuldade espiritual e também uma dificuldade física, e ele atende primeiro a dificuldade espiritual, ele oferece perdão, né? E o autor ele desenvolve muito bem esse tema e ele fala de uma maneira muito equilibrada sobre a questão de que as doenças podem sim ser causadas por questões de comportamento, né?
Nós temos uma crença a respeito da mordomia cristã que nos fala exatamente isso, como o estilo de vida pode influenciar até mesmo na nossa espiritualidade, né? E o autor ele fala uma coisa interessante, que atribuir culpa não traz cura nem restauração ao enfermo. E nós, como somos de uma cultura católica que sempre está, por que eu estou passando por isso? Né? Às vezes a gente fala até brincando, né? Que pecado eu cometi para estar carregando essa cruz e tal, às vezes de brincadeira, mas mostra o que está na nossa mente, o que está no nosso imaginário. E muitas vezes você vai visitar uma pessoa que está com câncer, que fumou a vida toda, né? E você chegar lá e falar com ela que ela está com câncer porque fumou a vida toda, não vai auxiliar em nada na cura, né? Então, é muito mais interessante você estender a mão, você abraçar essa pessoa, você falar com ela sobre o perdão de Cristo, sobre o perdão de Deus, né? E dar esperança para essa pessoa. Então, a nossa conduta é a conduta de Cristo, é a conduta de levar esperança, de levar salvação para as pessoas. Na parte de segunda-feira nós temos o título Tratando a Raiz do Problema. Esse homem discriminado pela sua condição, a cultura da época dizia que se você tinha uma doença incurável, você era amaldiçoado por Deus, excluído da Assembleia do Senhor, muito baseado nas leis de purificação lá de Levítico, né? Mas Jesus Cristo chama esse homem ao convívio social. Ele diz para as pessoas, olha, eu perdoei o pecado e vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecado, porque eu estou também curando ele dessa enfermidade, dessa paralisia. E isso demonstrou publicamente para toda a igreja que Jesus Cristo tinha realmente autoridade para perdoar pecado. A igreja, ela ocupa esse papel, né, de juiz. A igreja fica procurando, né? Será que ele realmente se arrependeu? Atribuindo culpa às pessoas, atribuindo culpa do passado às pessoas. E para isso nós temos a nossa crença número 15, né? Que fala sobre o batismo. O batismo é o momento em que a pessoa abandona o seu passado morre completamente e ela nasce para uma vida nova. Então, a doutrina do batismo ela é muito importante para que nós possamos, como igreja, receber as pessoas de braços abertos sem preconceitos, porque nós somos naturalmente preconceituosos, nós somos naturalmente juízes dos nossos irmãos, né? Então, essa é a doutrina que nos mostra que realmente Jesus Cristo tem autoridade para perdoar e ele perdoa aqueles que se entregam a ele verdadeiramente. Terça-feira nós temos o título Fuga, e aqui nós encontramos a história de Elias, né? O autor já passa para a história de Elias. Elias, depois daquela carga emocional toda, daquele embate entre ele e os 450 profetas, né, de Baal, ele acaba então entrando num quadro depressivo. E o autor fala muito apropriadamente que a depressão é uma doença, nós falamos pouco sobre isso e muitos relacionam até mesmo com questões espirituais. Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos fazer igual as pessoas lá nos dias de Jesus, né? Você não fala que alguém está com Covid porque tem problema espiritual, você não fala que alguém está com dor de cabeça porque tem problema espiritual. Mas, então por que nós vamos atribuir a depressão a problemas espirituais? Não é problema espiritual, pelo menos não na maioria dos casos, né? O inimigo ele utiliza também questões de saúde, mas não é, como regra geral, não é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, né? Sobre essa questão aqui da fuga de Elias, né? Ele se sentia amedrontado, sozinho e tal. Eu quero lembrar de uma doutrina que nós temos, que é a doutrina do remanescente, né? É a doutrina que fala sobre o remanescente e a sua missão. Deus sempre tem um remanescente, isso que Elias não estava vendo, né? Ele não estava sozinho, ele tinha junto com ele, né? Quando Deus chamou, ele disse, olha, tenho ainda aí 7.000 que nunca dobraram o joelho a Baal. Então, apesar de Elias ele estar se sentindo sozinho ali, existiam outras pessoas com quem ele poderia estar se relacionando, né? Uma das coisas terríveis da depressão, né, é que exatamente o que você precisa fazer para se curar. Por exemplo, você precisa se alimentar bem, você precisa se relacionar com pessoas, você precisa caminhar num dia de sol, precisa fazer essas coisas. E o que a depressão
te causa? Você tem fobia social, você começa a não querer se relacionar com as pessoas, você quer ficar dormindo o dia todo e não come direito. Então, a depressão, ela é uma doença terrível porque exatamente o que traria cura ou traria melhora, né? Traria uma melhora, pode ser exatamente o que você não está sentindo vontade de fazer. E se sentir sozinho é muito comum quando nós não temos uma comunidade cristã onde congregar, quando nós não temos pessoas que pensam como nós, né? Às vezes você fica assistindo vídeo aqui, fica assistindo outras pregações e não congrega. E eu quero aproveitar para chamar para você. Existem pessoas que creem como você, existem pessoas que pensam como você e que te entenderiam muito melhor do que as pessoas no teu trabalho, por exemplo, na sua vizinhança ou até mesmo na sua casa, se não tem a mesma fé. Então, se você está passando ou conhece alguém que está passando por um quadro de depressão, convide essa pessoa para ir para a igreja, convide essa pessoa para estar contigo, ouça essa pessoa, porque você está fazendo uma obra maravilhosa, assim como o anjo, né, alimentou, como o anjo tocou em Elias, falou com ele para caminhar. Então essa deve ser também a nossa função como irmãos, né? Na parte de quarta-feira nós temos o título Cansado Demais para Fugir, e continua a história de Elias, né, e fala de como Elias acabou ficando num quadro bastante grave. E ele então perdeu as suas forças completamente, ele só queria dormir, né? Isso é realmente uma característica muito forte de um quadro depressivo, né? E aí o anjo se aproxima dele ali. Mas uma das coisas que me chama a atenção que é o fato de que Elias se sentia muito culpado. Ele dizia, eu não sou melhor do que os meus pais, eu estou cheio de pecado, né? Nós temos muita dificuldade para assimilar que Jesus Cristo morreu por nós, para nos salvar. Jesus Cristo morreu e pagou os nossos pecados. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus e novamente aquele pecado vem à nossa mente, aquilo vem novamente na nossa consciência, né? Então, pare nesse momento, ore novamente ao Senhor, não para pedir perdão, porque não há mais necessidade, mas fala, Senhor, confirma o teu perdão no meu coração, confirma que o Senhor realmente me perdoou, confirma realmente que eu não preciso mais me sentir culpado por esse pecado, por essa questão que aconteceu no meu passado. Isso vai fazer bem para você, isso vai fazer bem também para as pessoas que às vezes você pode aconselhar também nesse sentido. Na parte de quinta-feira, o autor traz como título Descanso e Mais. E eu gostaria de destacar aqui o fato de que quando Deus chamou Elias, né, depois que Elias já tinha se alimentado, tinha caminhado bastante, ele estava lá na caverna, Deus chamou Elias e falou, Elias, se junte à igreja. Sabe, muitas pessoas hoje pensam que não dependem de igreja, né? Você hoje vai no YouTube, você assiste a lição da escola sabatina, você assiste cultos, e muitas vezes muito melhores, né? Com pregações e músicas e coisas muito melhores, programações muito melhores do que acontecem na sua igreja. Mas o nosso lugar é na igreja. O nosso lugar de congregar é na nossa igrejinha, lá onde nós estamos, onde nós somos necessários, né? A nossa doutrina número 12, que é a doutrina da igreja, fala sobre isso. Olha só, Elias foi enviado de volta aos que nunca dobraram o joelho a Baal. Nós somos chamados também, assim como Paulo. Perceba que Paulo ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus Cristo poderia ter instruído Paulo a respeito de tudo que ele precisava fazer, mas quando ele falou assim, Senhor, o que eu devo fazer? Ele falou, procura a igreja. E ele foi enviado para uma cidade e Deus já mostrou lá na igreja que ele estava chegando e então ele procurou a igreja. Esse é o nosso papel. Nosso papel é estar na igreja, estar junto com aqueles que, como nós, necessitam da salvação, como nós estão lutando também contra as dificuldades desse mundo, contra as dificuldades espirituais, e ali um fortalecendo o outro, nós vamos crescendo. Aqui o canal Entre Linhas é uma igreja onde nós nos fortalecemos semanalmente. Então que Deus nos abençoe, que possamos tirar lições espirituais da lição dessa semana, e agora você volta lá para Campo Mourão e eu volto no final para orarmos juntos. Daqui a pouquinho, então, estamos juntos novamente. Valeu, Marcos. Valeu, parceiro. Sempre enviando o vídeo aí em tempo.
E agora nós vamos seguir então para Na Ponta da Linha, onde vamos trazer para vocês aqui, né, os assuntos essenciais de cada dia da semana e também já vamos trazer também as entrelinhas logo depois da apresentação então de segunda-feira, apresentação do Ricardo. Então nesse momento vou chamar aí o Ricardo. Ricardo, chega aí e traga para nós então Na Ponta da Linha de sábado. Olá pessoal, vamos à lição número 8. Como o Lúcio já deve ter avisado, né? Livres para descansar. A entrelinha de hoje ela vai cair meio que como uma luva, vamos dizer assim. E a primeira parte da entrelinha vai ser bom para quem acompanhou as entrelinhas anteriores. Por quê? Nas entrelinhas anteriores a gente viu Admirável Mundo Novo, a gente viu Laranja Mecânica, a gente viu 1984. 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, que provavelmente não é uma distopia, né? Mas esses três especificamente que eu citei agora, né? O Admirável Mundo Novo, 1984 e Laranja Mecânica são distopias que retratam em linguagem fantástica, fazem uma crítica à sociedade da época. Nós estamos falando ali uma sociedade que estava vivendo ali a Guerra Fria, a sociedade pós Segunda Guerra Mundial, teve o incidente da bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, vivia uma sociedade de controle. E o livro que nós vamos trazer hoje vai falar justamente dessa transição. Então está faltando aí, né, gente, uma distopia que eu desconheço, talvez já tenha sido escrita, mas se não for escrito eu vou escrever um, que faz a crítica à sociedade atual. Mas tem um livro técnico que eu vou trazer para vocês, que é Sociedade do Cansaço, que ele vai falar sobre essa transição, né? Vamos lá, mas vamos voltar aqui para a linha da lição. E tem uma relação muito grande entre essa questão de livres para descansar. O livro mostra, gente, como a sociedade moderna ela nos impede de alcançar essa liberdade que a lição traz hoje. Inclusive, o autor, ele também é um teólogo e ele traz exemplos, inclusive exemplos bíblicos no livro dele. Não é um livro muito grande, é um livro de mais ou menos 80 páginas e eu vou falar depois capítulo por capítulo. Mas vamos lá. Primeiro, gente, o verso áureo, o verso primeiro, o verso principal, o verso mais importante. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A gente vê aqui, eu fiz um apanhadozinho na língua hebraica, está mais ou menos assim. Primeira coisa, Yahué, né, o Hashem, o nome do Eterno, Yerá. Daí, Mi. Yahué, o nome do Eterno, e Ra significa temer, honrar. E daí o Mimi, que seria quem? Então veja bem, se nós lemos isso aqui em português, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, de quem terei medo, dá a impressão que a interpretação seria assim: bom, se eu tenho Adonai, se eu tenho Hashem, se eu tenho Elohim, se eu tenho o Eterno, então eu não vou temer mais ninguém, não temerei um outro. Mas no hebraico, ele pode se trazer uma outra possibilidade de tradução. Essa expressão Irá pode significar honrar. Então a pergunta seria: a quem honrarei? E a resposta é óbvia: eu honrarei a Yahué. Aí depois continua. Ó, continua. Veishei, Ori e Yahué. Esse Veishei aqui, ele vem de Yeshá, que significa salvação, ajuda. Desta mesma raiz vem a expressão Yeshua, ou seja, o nome do nosso Salvador, do nosso ajudador. Aqui, Ori, ela vem de Or, que significa luz. Depois, Mi, que significa quem, e Raiá Maios. Este Raiá aqui, gente, é vida. Esse Maios aqui vem de uma raiz que significa força. Então o Senhor é minha luz, é minha força,
A quem honrarei? Honrarei a Yahweh, honrarei a Hashem, honrarei ao Eterno. Trouxe alguns comentários, gente. O Albert Bynes, ele vai falar o seguinte, que aqui nesse texto, escuridão seria sinônimo de angústia e tristeza. Seguindo, depois tem uma outra interpretação aqui de Albert Bynes que fala o seguinte, que ninguém seria capaz de me tirar a vida se eu tiver a Hashem como meu Salvador. Agora vamos lá, gente. Propriamente vamos entrar aqui na lição de sábado. Na lição de sábado, a primeira coisa, o autor da lição vai falar de Jesus e seus milagres que dizem respeito à cura física. Depois ele vai tratar da questão da busca espiritual. No primeiro parágrafo ele fala isso, Jesus se deparou em seu ministério terrestre com pessoas que estavam doentes. E esse primeiro doença aqui, doenças físicas, literal. Cego, paralítico. Às vezes com doenças mortais. Depois ele segue. Que essas pessoas, elas se amontoavam onde eles estavam buscando cura e descanso dos seus sofrimentos. Aqui falando propriamente, nesse primeiro parágrafo, de doenças no sentido de doença física. E esse descanso aqui, no caso, era cura para a enfermidade, a cegueira, voltar à visão, caso a paralisia, voltar a andar. E ele segue, como eu já adiantei para vocês, e vai fazer aquele paralelo. Vamos lá, às vezes ele falava apenas uma palavra e essas pessoas logo eram recuperadas. Às vezes ele tocava no enfermo e milagrosamente eram curados. Cristo os despedia e a cura acontecia. Então, essa cura acontecia de essa cura física, dessa doença física, ela acontecia de várias formas diferentes. Ele vai falar que Jesus curou homens, os autores são mulheres, crianças, judeus, gentios, ricos, pobres, sem nenhum tipo de distinção. Fala do caso ele vai citar um exemplo específico, caso de lepra, caso de cegueira, e ele fala o seguinte, que ele até curou do pior dos problemas, a questão da morte. E aqui eu vou trazer para vocês, eu vou adiantar para vocês já aqui no sábado, uma entrelinha, vamos dizer assim, Nutella, vamos dizer, uma entrelinha homeopática. O que os judeus ortodoxos hoje, eles falam com relação a esses milagres de Yeshua? Porque existem segmentos dentro do judaísmo, que é o judaísmo nazareno, o judaísmo messiânico, e até mesmo dentro alguns judeus ortodoxos que estão aceitando Yeshua, mas o posicionamento oficial não é esse. E tem duas linhas de pensamento dentro do judaísmo. Primeira linha de pensamento: dizer que aquilo que Yeshua fazia eram truques. Essa, vamos dizer, gente, é a linha desse judaísmo ortodoxo, a visão mais bonitinha que nós vamos encontrar, porque a segunda visão ela não é tão bonitinha assim. A segunda visão é a seguinte, que eles não negam que eram milagres. Primeiramente, Maimônides, ele falava que muitos daquelas pessoas que curavam, que faziam milagres, tanto na época de Cristo como antes de Cristo, na verdade eles não curavam ninguém, eles faziam truques. Então, eles se baseiam em Maimônides e em outros rabinos, né? Mas seguindo, a segunda linha ela não é tão boazinha assim, vamos dizer assim, com a história de Yeshua, não. Ela fala o seguinte, ela fala que existem poderes das trevas capazes de curar e capazes, inclusive, de fazer milagres. E eles atribuem os milagres de Yeshua a esses poderes das trevas. Eles falam que eram poderes ocultos. E ainda falam mais, que segundo a Torá, eles falam isso hoje, gente, hoje em dia. Segundo a Torá, na interpretação deles, obviamente, esse tipo de subterfúgio mágico, se utilizando de magia oculta, ele é proibido ao ser humano de se ter acesso. Então,
Yeshua aí estaria se utilizando de poderes das trevas, segundo o pensamento deles. Bom, essa é a visão deles. Mas dentro do judaísmo, como diz, gente, ortodoxo, messiânico, nazareno, não estou falando nem do adventismo, existem aqueles que associam profecias na Torá, nos profetas, na Navi, e inclusive relacionando os milagres que o Messias prometido no Velho Testamento ele iria fazer, ou seja, tem aquelas profecias e que foram cumpridos na Brit Hadashah, efetivamente na história de Cristo aqui na Terra, e que foi escrito e é encontrado na Brit Hadashah no Novo Testamento. Seguindo, depois o autor da lição aqui no sábado, ele segue dizendo o que nós vamos estudar essa semana. Que examinaremos dois exemplos muito diferentes de cura. Mas, no primeiro, o doente nem mesmo podia ir sozinho a Jesus. Esse aqui é o caso do paralítico Cafarnaum. Essa primeira parte da lição, eu que vou trabalhar ela, que é no caso do domingo, descanso e cura, e no caso depois de tratando as raízes do problema. Aí o segundo caso vai ficar por conta do Alexandre. No outro caso, não havia sintomas evidentes. Em ambos os casos, a cura veio no tempo e na maneira de Deus. O segundo caso, o Alexandre acreditou, é de Elias, né, Alexandre? Elias, ele deu ok aqui. E depois o autor da lição termina o último parágrafo, à medida que exploramos o assunto do descanso, da dor e do sofrimento, contemplaremos uma questão que vivenciamos em algum momento da vida. Vamos gravar isso, gente? Essa palavra, contemplar. Porque essa palavra vai ser importante lá na entrelinha para fazer um link com a lição. Porque a solução para a sociedade, essa sociedade cansada, essa sociedade fadigada, é justamente o contemplar. Vocês vão entender melhor quando decorrer da lição. E lembrem da letra hebraica Re, que na pictografia hebraica significa justamente isso, contemple. E esta letra nós encontramos duas vezes no tetragrama sagrado. E nós encontramos aqui, no Salmo 27:1. E aqui onde está Senhor, gente, é Yud, Re, Vav, Re. Yud na pictografia é uma mão. Re é contemplação. O Vav é um madeiro, estaca, a cruz. E o Re é contemplação. Então o nome do Eterno, em duas raízes pictográficas, nós encontramos a contemplação, que é o remédio para essa sociedade cansada. Vamos lá, gente, domingo. Descanso que cura. Aqui nós vamos falar do paralítico em Cafarnaum. Eu vou trazer uma informação que já foi trazida antes, quando nós falamos de Davi, com relação aos telhados. Primeira coisa, gente, as casas, os telhados das casas naquela época, essa é uma informação de Adam Clark, e eu já trouxe quando estava falando de Davi, eles eram planos, e eles serviam para a pessoa tomar um ar, ou até mesmo tomar um sol. Então, quando essas pessoas, esses amigos do paralítico, teriam uma abertura lá em cima, que não seria suficiente para descer uma pessoa. Então eles simplesmente ampliaram essa abertura, destelhando, descobrindo o telhado. E essa abertura, segundo Thomas Cook, durante as festas, essas aberturas, essas janelas, elas eram abertas. Seguindo, agora vamos voltar para a ponta da linha, gente. No primeiro parágrafo aqui, o autor da lição vai falar o quê? Vai falar da necessidade do descanso físico para que o corpo se recupere, para que o sistema imunológico ele possa recuperar o corpo, possa se buscar cura, vamos dizer assim. Depois ele segue desenvolvendo o raciocínio não só do descanso físico, no primeiro parágrafo, ele parte para a questão do descanso mental. E fala o seguinte, que às vezes a enfermidade, essa patologia, ela não envolve risco de morte. E traz alguns exemplos, a questão do resfriado, uma questão de uma enxaqueca, e daí nós ficamos deitados e tentamos não pensar em tudo o que deveríamos fazer. Nós tentamos nos
desconectar deste mundo de afazeres, esse mundo de obrigações, vamos dizer assim. Mas simplesmente não conseguimos, gente. Isso aqui tem tudo a ver com a sociedade do cansaço. Sociedade de cansaço, a gente vai falar hoje. Seguindo, às vezes, quando é algo potencialmente mortal, ficamos acordados, ficamos preocupados e buscamos questão de exames médicos. Seguindo, depois ele vai falar o seguinte, gente, que será que, uma indagação, será que o estilo de vida pouco saudável finalmente nos afetou? A interrogação que muitos podem se fazer nesse tipo de situação. Aí outra interrogação de uma situação hipotética, foram as drogas que usamos há 20 anos, talvez o sobrepeso que tenhamos, estaria Deus nos punindo por aquele pecado secreto que ninguém mais conhece? Vamos tentar primeiro responder isso daqui, gente. O mal e as enfermidades. Deus projetou um mundo pré-lapso sem nenhum tipo de enfermidade dessa monta, dessa qualidade, vamos dizer assim. Este projeto perfeito, ele foi imaculado por livre e espontânea vontade de nossos pais, e toda vez que nós pecamos, nós reafirmamos aquilo. Só uma pessoa que não pecou poderia condenar Adão e Eva. Como nós somos pecadores, nós assinamos embaixo do nome de Adão aí, gente, a autorização para Yetzirah, formação de mal, é natureza carnal. Então, gente, eu tenho, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um tio na família, na verdade eu nem cheguei a conhecer, ele morreu antes do meu nascimento, minha mãe que fala. Era um cidadão religioso, nunca foi dado a bebida, nunca foi dado a drogas. Ele era um cidadão que seguia reforma de saúde, que se alimentava, um cidadão vegetariano. E ele faleceu de câncer no estômago. Ou seja, nada que nós pudéssemos, do lado de fora, avaliar, não, pegou câncer por causa do vício do cigarro. Não, nada aparente. Acreditamos provavelmente por uma predisposição genética. Então esta correlação entre enfermidade com o pecado, ela existe. Mas ela remonta a mais de 5.000 anos no passado. Quando o pecado entra no mundo, se começa um processo de involução da natureza humana. E as enfermidades cada vez mais vão ficando frequentes. Em razão da entrada do pecado no mundo. E Cristo, nestes milagres, inclusive, ele nos está ensinando que o Mashiach cura inclusive isso. Então o Mashiach, Yeshua, é ajuda, é cura para as enfermidades físicas. Ele é cura para as enfermidades mentais. Ele é cura para as enfermidades espirituais. Independente do seu merecimento, basta que você tenha emuná. E emuná não é apenas crer e confiar, não. Eu tenho câncer, eu vou crer que eu vou me curar, eu vou crer, daí não cura. Nossa, não atendeu o meu pedido. Não, gente. Emuná, nós temos sempre que pensar que fé é fé atuante. Então o pensamento da pessoa que morre em Cristo, mesmo aquela pessoa que morre com câncer, é se manter na emuná função. Independente da minha enfermidade, eu continuarei levando o Evangelho. Independente da minha enfermidade, eu continuarei amando a Deus e amando ao próximo. Eu continuarei sendo uma pessoa que leva comida para o que tem fome, água para o que tem sede, roupa para aquele que está vestido, refúgio para guarida, vamos dizer assim, hospedagem para o estrangeiro, etc, etc. É o que o mandamento fala. E emuná é o quê? Se mantenha firme
com isso, independente de qualquer coisa, porque além desta cura, Yeshua tem a cura para a vida eterna. A cura que ele nos dá é inclusive para aquela morte temporal. Seguindo, depois eu tenho aqui uma pergunta. O que aconteceu no episódio relatado em Marcos 2, no versículo 1 e versículo 4? A resposta é óbvia, né, gente? Os amigos deles levaram um paralítico a Jesus por um buraco no telhado, que eu já expliquei mais ou menos como que é a arquitetura da época. Depois o autor da lição vai pegar Desejar todas as nações, página 267 até 271, para obter o contexto histórico. O paralítico, ele havia, provavelmente, o Desejar todas as nações diz isso, né, gente? Ele havia feito coisas às quais ele não se orgulhava. Então, primeiramente, o que ele estava procurando, gente? Que descanso que ele estava procurando? Ele estava procurando o quê? Ele estava procurando alívio para a sua consciência de seus malfeitos preguiçosos, passados. Aí, seguindo, gente, os autores vão falar o seguinte, que sua vida pecaminosa tinha causado a doença e os especialistas espirituais, aqui entre aspas, traçavam uma linha direta entre a causa e efeito. Aquele homem havia trazido a doença sobre si por causa de seus pecados e não havia cura para ele. Agora o que acontece, gente? Cristo, antes de mais nada, ele vai perdoar esses pecados, que era basicamente o que dá a entender pelo texto que ele veio procurar ali alívio para a sua consciência, ele veio buscar ali expiação de pecado, ele veio buscar ali perdão. Seguindo, no penúltimo parágrafo nós vemos ali, gente, o plano de Deus não incluía, como eu já falei, pré-lápsio, doenças e sofrimentos que vieram com o pecado, independentemente de você fazer reforma de saúde, você procurar esvaziar essa natureza pecaminosa, pode sim incidir enfermidades sobre você. Mas tenha certeza que Deus tem a cura, inclusive para a enfermidade física. Ocorre que às vezes esta cura virá após a ressurreição, após a segunda vinda. E aí essa cura vem acompanhada, inclusive, da cura para uma doença chamada morte. Seguindo, a boa notícia é que Deus pode nos dar descanso, quer estejamos doentes ou saudáveis. Esse descanso aqui é um descanso espiritual, a certeza, o capacete da salvação, vamos dizer assim, na alegoria do apóstolo Paulo, aquilo que protege a nossa mente de um futuro sinistro, da expectativa, muitas vezes angustiante, de um futuro sinistro, no caso a morte eterna. Muitas vezes um evangelho mal feito, um evangelho legalista, pode retirar da cabeça do cristão, mesmo que transitoriamente ou às vezes até indeterminadamente, esse capacete da salvação. Um evangelho que busque excessivamente o eu posso me salvar pelos meus méritos. Mas temos que tomar cuidado que muitas vezes ele é sutil. E geralmente ele vem oculto no mas. Se faz uma ressalva enorme, justamente porque no nosso meio é oficial, né? A doutrina da Igreja Adventista é da justificação pela fé. Pela justificação pela fé em Cristo. Eu sempre faço a ressalva, gente, que essa fé é emuná, é um pouquinho mais do que crer. Esta fé é uma fé atuante. Esta fé é a fé que a pessoa se mantém na sua função, inclusive se ela tropeçar em algum tipo de pecado ao longo da vida. Inclusive se ela ficar enferma. Ela é uma fé atuante, a função permanece. Enquanto você se mantém firme em emuná, em crer, em ter fidelidade, a função que Cristo deu para você, aí esta fé em Cristo salva. Continuando, gente. Agora nós vamos aqui para a lição de segunda-feira, tratando a raiz do problema.
Alguns homens, aí continuam contando a história, né? Alguns homens tinham descido o leito do paralítico à presença de Jesus. E todos olhavam o mestre. Curaria ele um evidente pecador e repreenderia a enfermidade? Uma chave aqui interessante, gente. É muito comum falarmos assim, o que Jesus faria? Essa pergunta, o que Jesus faria, responde todas as perguntas, não responde. Porque a partir do momento que a Brit Hadashah é um texto escrito, passivo de interpretações. Então, de certa forma, gente, toda vez que eu leio, eu dou um significado que diz respeito a mim, muito mais a mim do que ao que está escrito. Então, a tendência é eu criar um Jesus em meus moldes. Inclusive, quando nós formos ler a Bíblia, nós precisamos nos esvaziar. Então, muitas vezes nós fazemos essa pergunta, o que Jesus faria, e nós buscamos a resposta, mas é um Jesus eu. É um Salvador eu. É a caricatura do Jesus que eu encontro na Bíblia, porque eu não me esvaziei para ler o texto. É um Cristo caricato, Cristo não vive em mim. É o ego que eu alimento e que eu apelidei ele de Yeshua. É bem diferente. Vamos seguir. Qual foi a primeira coisa que Cristo fez pelo paralítico? A primeira coisa que Cristo fez foi: teus pecados estão perdoados. E os escribas, que tinham na sua mente uma caricatura do Mashiach, não reconheceram ali na frente deles o Mashiach. Na frente deles. E Cristo diz: qual é mais fácil? Dizer perdoa os seus pecados, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. E aí nós temos o ato miraculoso do Mashiach, a manifestação que a Torá, que a Taná falava do Mashiach, se evidenciando diante dos olhos dos escribas, mas eles preferiram a caricatura que eles criaram dentro de sua cabeça. Eles preferiam o Mashiach do ego humano, do eu. Vamos lá, gente. Seguindo, próximo parágrafo. No caso paralítico, em vez de tratar imediatamente, no caso de Jesus, ao invés de ele tratar imediatamente os efeitos da doença, Jesus foi diretamente à origem do que mais lhe incomodava. Seguindo, o paralítico sentia o peso da culpa, aquilo que nós já falamos anteriormente. Uma pessoa que obtém descanso em Deus é capaz de suportar qualquer sofrimento físico. Ou seja, o que o paralítico já estava enxergando, pelo que a gente está vendo no texto, vem em White, vem inclusive na ponta da linha aqui, a história que um paralítico enxergava um verdadeiro Mashiach. Ele já estava se esvaziando e buscando um Mashiach que viva nele, um Mashiach que possa expiar os seus pecados. E os escribas, que em tese eram sãos, em tese, por que digo em tese? Todo ser humano tem um diagnóstico mortal. Então, quando a gente fala que nós temos a gripe é uma doença mortal, não é uma doença mortal, o câncer é uma doença mortal, às vezes um câncer terminal, incurável, inoperável, um tumor inoperável é uma doença mortal. Todo ser humano tem uma enfermidade mortal. Então, todo ser humano convive com a possibilidade de morrer daqui 20, 10 anos, 10 minutos. A pessoa pode sair na rua, ser atropelado ou acontecer qualquer coisa. A gente não sabe. Então, estes escribas, eles não eram tão diferentes do fariseus, do paralítico. Tanto é que, quem sabe, 10, 20, 30 anos depois, eles morreram. Inclusive o próprio paralítico morreu. Só que, muito provavelmente, as chances desse paralítico alcançar a vida eterna, acredito eu, que pelo texto, porque ele deva ter permanecido essa pessoa que busca expiação de pecados, porque não é só buscar uma vez, você tem que buscar uma vida inteira essa expiação. Você tem que buscar uma vida inteira.
Você manter a sua emuná é justamente você ter a convicção que Cristo a vida inteira estará lhe acompanhando, espiando os seus pecados. Óbvio que você não deve ficar testando a paciência do Eterno, porque lembre-se sempre do faraó. E endureceu o coração ao faraó, endureceu o coração ao faraó, endureceu o coração ao faraó, até que chega um momento que Deus endurece o coração do faraó. É muito arriscado brincar com um diagnóstico mortal. E quando nós permanecemos não ouvindo a voz do Eterno, nós estamos brincando como o faraó do Egito também brincou. Seguindo. Aí o autor da lição vai falar o quê, gente? Como Jesus provou aos escribas com que problemas eles estavam lidando. Já falamos, né, gente? O que é mais? Ele mostrou uma evidência que estava no Velho Testamento. Só que eles preferiram o eu caricato e hoje em dia, agora trazendo de novo a visão rabínica, existem judeus hoje que olham a Torá e que veem elementos proféticos da Torá falando de um anticristo. Ou seja, eles não têm nem o livro do Apocalipse, gente. Eles têm o Pentateuco, têm os profetas, e eles encontram profecias falando de um anticristo. E eles interpretam que Yeshua é o anticristo. Ou seja, eles interpretam que o Cristo é o anticristo. Seguindo. Deus deseja nos curar primeiramente por dentro desta angústia moral, desta angústia física também, numa segunda oportunidade. Na verdade é o seguinte, gente. Dependendo das circunstâncias complexas, cada ser humano tem uma jornada de santificação, uma jornada de justificação diferente. Nós não entendemos como é esse plano de salvação do cotidiano individualizado, meu e seu. Isso talvez no milênio nós tenhamos acesso a esse tipo de informação. Então isso, Deus cura primeiro o físico, depois o espiritual, primeiro isso, primeiro aquilo, é uma afirmação muito complicada, frente a essa realidade extremamente complexa. Eu termino aqui a lição de segunda-feira e vou partir para a minha entrelinha. Bom, gente, vamos para a entrelinha. Primeiro, Byung-Chul Han, sul-coreano. Ele é radicado na Alemanha, é um professor em Berlim. O Lúcio já adiantou, além de ser filósofo, ele também é um estudioso de teologia. E os estudos dele são muito relevantes também para a sociologia, gente. É muito estudado dentro da sociologia. Sociedade do Cansaço. Foi escrito lá por volta de 2010 e chegou aqui no Brasil por volta de 2015, pela editora Vozes. Vamos lá, eu vou capítulo por capítulo, mas eu vou fazer um resumo rapidamente para que quando a gente repete algumas coisas fica mais fácil de entender. Então, rapidamente, o que ele fala? Uma síntese, depois eu vou capítulo por capítulo. Ele vai falar de uma sociedade moderna de 1945 até 1991, pós-Guerra Fria. Quem lembra dos livros que a gente falou, gente? Aquela distopia que faria uma crítica justamente a essa sociedade que o Han descreve na primeira parte. Assim. Ele vai estabelecer um paralelo. E essa sociedade moderna, pós-Guerra Fria, ele fala que ela tem uma noção de mundo imunológica. Uma visão imunológica de mundo. E essa visão de mundo é uma negação do estilo de vida do outro. E tem alguns exemplos para isso, por exemplo, o macartismo lá nos Estados Unidos, que para os americanos naquela época, adeptos do macartismo, o comunismo era um vírus, era uma doença, era uma bactéria. As ditaduras aqui na América Latina, elas foram postas sob um discurso de que havia um vírus, uma bactéria social, ou seja, uma ideia que funcionava com a bactéria social, que seria um discurso de um inimigo externo e que para proteger a sociedade se precisava impingir controle. Por isso que essa sociedade moderna ela também é chamada de uma sociedade de controle, que tem uma autoridade externa que impede que os indivíduos sociais se contaminem. Seguindo. Então tem esse lado negativo, mas ele traz também um outro lado, gente. Nessa sociedade também, os indivíduos, eles tinham monotarefas, eles eram seres que monotarefa. E essa monotarefa, ela desenvolvia nesses indivíduos um suporte, um suportar ao tédio.
E esse suportar ao tédio era positivo no sentido de que esse suportar ao tédio ele impediria o cansaço. Mais para frente vocês vão entender. Vamos dar um exemplo aqui. Artistas, escritores, e nós lemos no Admirável Mundo Novo, por exemplo, 1984, tudo isso é arte. As músicas daquela época, como eles suportavam o tédio, eles tinham um tempo, eles aceitavam a pausa, o descanso. Então, aflorava a criatividade. Como funciona o processo criativo, gente? A gente absorve e está escrevendo? Não. Você precisa da pausa. É na pausa, é no descanso, é no tédio que a criatividade ferve, borbulha, transborda. Essa sociedade moderna tinha muito isso. Seguindo. Até que chegou 1970 com novas tecnologias, microeletrônicos, computação, e se começou aquilo que Castells chama de sociedade em rede. Internet, por exemplo. E essa sociedade do cansaço é uma continuidade dessa sociedade em rede, que diferente daquela sociedade moderna e monológica, negativa, ou seja, é o não faça, não escute, não atenda, não entenda dessa maneira. Essa sociedade é uma sociedade positiva, uma sociedade afirmativa, uma sociedade do sim. O outro agora, ele não é mais um inimigo, o outro agora ele é um diferente, ele é um peso para mim, que eu preciso assimilá-lo, ele é mais um elemento de cansaço. Por exemplo, um fenômeno que acontece é o fenômeno dos imigrantes. Mas um fenômeno que ele enfoca aqui também é muito a questão da globalização. Nós vivemos agora em rede, conectados, então eu preciso assimilar toda esta conectividade. Seguindo, e ele fala o seguinte, ele fala que essa sociedade do cansaço é marcada pela sociedade do desempenho. Só que diferente da sociedade moderna, que era controlada, essa sociedade ela é uma sociedade da autogestão. Eu vou querer esse desempenho. Eu vou buscar este desempenho. Só que isso forma um indivíduo multitarefa. Um indivíduo hiperativo, um indivíduo que tem hiperatenção e que não tem tolerância ao tédio. Ele não pausa, ele não descansa. E sem pausa não existe reflexão profunda. Então é uma alienação autoinduzida nessa nova sociedade. E esta alienação autoinduzida, ela leva o indivíduo a um cansaço, a uma destruição do outro para me afirmar. Mas eu destruo o outro me assimilando. Vamos lá, gente. Vamos capítulo por capítulo para melhor entender. O primeiro capítulo ele fala de violência neural. Porque como ele fala o seguinte, gente, naquela primeira sociedade, aquela sociedade moderna, aquela sociedade lá da época da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, União Soviética, Estados Unidos, o macartismo, ditaduras na América Latina, ela tinha uma técnica chamada técnica imunológica. Assim como o indivíduo poderia entrar em contato com doenças e bactérias, ter um inimigo externo imunológico, a sociedade também tinha um inimigo externo. Então o Estado precisava controlar os cidadãos, vacinando os cidadãos para não ter contato com esse discurso desse inimigo externo. Seguindo, então os ataques seriam nessa técnica imunológica lá na primeira. Seguindo, agora existe uma afetação neuronial. O ataque não é mais de um controle estatal externo, mas é um ataque interno que gera, por exemplo, TDAH, né, que são aquelas doenças de déficit de atenção, burnout, depressão, todos esses chamados maus patologias do século XXI. E ele vai seguir falando o seguinte, gente, que aquela sociedade de controle, ela funcionava como um código binário, dentro, fora, ou seja, o Estado controlava o discurso que estava dentro, que era apto, e o que estava fora. Nós e eles, ou seja, existe a nossa sociedade, a sociedade americana, e existem eles, os capitalistas. Hoje em dia nós estamos vivendo
acredito que um resíduo disso, né, gente? Nós temos isso dentro da igreja. Nós, os de direita, eles, os de esquerda. O cristão não pode ser de direita. O cristão não pode ser de esquerda. Se pega o discurso político e religioso e se emprega o código binário. Nós e eles. Só que, na verdade, mascarando o inimigo, se coloca um inimigo dentro da igreja, o seu irmão, porque o seu irmão tem uma ideologia política diferente da sua. Seguindo, amigo e inimigo, próprio e um estranho. Então, nesse século XX, reinava a negatividade. Se afirma ao negar um outro no século XX. Existe no século XX uma violência e uma rejeição ao outro. Agora, no século XXI, essa afetação neural, além daquela questão do ataque interno, é eu que busco o controle, eu que busco o desempenho, eu quero o desempenho. Reina a positividade e a chamada violência neural, ela é de dentro para fora, que ela é da seguinte maneira, gente, olha, afirma-se, eu afirmo eu no outro, é uma negação da negatividade do outro. Há em mim fragmentos do outro e eu faço pequenas violências em mim para fugir do conflito. Eu assimilo o outro em mim, eu assimilo tudo de forma desenfreada, vamos dizer assim. Aqui não está falando de eu assimilar a Cristo, não é Cristo viver em mim, não, gente. Eu assimilo fragmentos dos outros seres humanos em mim para evitar conflito, incluindo Yetzer Hará, natureza má, natureza carnal. Seguindo, gente, o alter ego, o outro não me ameaça, mas existe um peso. O outro, eu conviver com o outro, coloca em minhas costas o peso de eu ter que assimilá-lo. Isso não é aceitação, isso é introjetar o outro em mim para evitar o conflito. Então, nessa sociedade existe um excesso do outro, um excesso do igual. Um exemplo disso. iPhone. Eu preciso de um iPhone. Esse iPhone, gente, vem da onde? Realidade americana, brasileira. É uma forma de eu assimilar o outro, de eu resolver esse conflito. Música americana. Estou assimilando o outro. Sou brasileiro. Só escuto música americana, só vejo filmes americanos. Estou assimilando o outro. Preciso assimilar o outro. Eu gosto de livros franceses. Eu preciso ter uma roupa, uma camisa da Nike. Estou assimilando os outros. Tudo isso são tentativas de eu me assimilar ao outro, me desfragmentando. Vamos lá, gente, capítulo 2. Além da sociedade disciplinar. Aqui ele faz uma crítica a Foucault. Foucault fala da sociedade uma sociedade disciplinar. É aquilo que nós falamos lá no primeiro resumo, uma sociedade moderna. Ele fala que é uma sociedade de controle, onde há um controle do discurso, há um controle do corpo, controle físico, controle de polícia, igual nas distopias que nós vemos lá no passado, antigamente. A Laranja Mecânica, que a gente falou no vídeo anterior, 1984. E o que acontece, gente? Reina a proibição. O que acontece? Agora na sociedade de desempenho, o oposto. Reina, na verdade, um projeto. E esse projeto é um autoprojeto. É um projeto que você se autocontrola, você precisa se desenvolver. O desenvolver a si mesmo. Isto gera pessoas depressivas, com sensação de serem fracassados e inquietos. Pessoas carentes de vínculos, atomizadas socialmente, pessoas sozinhas, pessoas que fragmentam o eu e cometem, segundo eles, um infarto psíquico. Ele traz uma expressão aqui, gente, o homem laboranos. É mais ou menos assim, eu sou a empresa de mim mesmo. A tarefa que eu me imponho as tarefas que eu tenho que cumprir nessa sociedade. Eu me imponho padrões de beleza, padrões de sucesso,
padrões de intelectualidade e vários padrões. Só que eu me imponho com base em padrões que não são meus. Por exemplo, que mulher que não pensa no próprio corpo, um padrão de beleza da Gisele Bündchen? É o outro. Esse é o padrão do outro. Quem é o homem, vamos dizer assim, que não pensa num padrão de estabilidade financeira de um jogador de futebol como o Neymar, ou melhor, como o Bill Gates, vamos dizer assim, né? Então, esses padrões, gente, são padrões inalcançáveis. E eu tenho um autoprojeto de sucesso, mas é um sucesso que não é alcançável. Seguindo, existe um discurso externo que fala o seguinte: tudo é possível. É o discurso da meritocracia. Se pegam pessoas de sucesso, se colocam como ídolos, eles conseguiram, você também consegue. E quando você não vai conseguindo, porque a história humana é muito mais complexa, você se estressa, você se frustra, você se isola. Seguindo, fala o seguinte, que esta, na verdade, é uma falsa liberdade. É uma verdadeira coação do ser. Você cria uma pressão sobre você mesmo. Esse indivíduo é um indivíduo multitemporal. Eu já estou entrando agora no capítulo 3, gente. Tédio profundo. Esse excesso de positividade, esse excesso desse discurso, você pode, você consegue, atinja metas, ele acaba desenvolvendo no indivíduo impulsos, estímulos e um excesso de informações. Excesso de impulsos, de estímulos, e isso causa patologias. O indivíduo se torna multitemporal e multifacetário. Ele fala que isso é um processo de involução, onde o homem se torna como os animais selvagens, que é multitarefa. O animal está comendo, se alimentando da presa e precisa pensar, tomar cuidado com alguém que vem roubar a presa, ficar de olho no filhote, porque um outro pode vir e matar o filhote. Tem que ficar multitarefas, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Isso causa excesso de impulsos, excesso de estímulos, excesso de informações. Seguindo, e a pessoa ela não tem um descanso de si mesma. Ele vai dizer aqui nesse capítulo, gente, que este homem é o chamado último homem de Nietzsche, antes do super-homem, que sem espaço para o tédio, para o descanso. Ele simplesmente não tem tempo para criar. Ele só trabalha, produz. A produção para o seu projeto do eu, projeto do ego. Capítulo 4, Vita Activa. Aqui ele vai fazer uma crítica a Hannah Arendt, que fala sobre o conceito dela de animal laborans, ou seja, o homem trabalho. E fala o seguinte, gente, que essa sociedade, esse animal, que ele já falou por que nós nos animalizamos, né, gente? O trabalho nos animaliza, nos torna como os animais. Este trabalho dessa maneira, obviamente. Ele fala que a sociedade termina com o agir do ser humano. Não é um agir natural ao ser humano. Então acontece o que, gente? O indivíduo ele se autoprograma para que ele ganhe a aceitação. Não é nem aceitação, gente. Ganhe o olhar de satisfação social, vamos dizer assim. A iniciativa alheia e comunitária ela é colocada em primeiro lugar e ele alimenta o ego para isso. Ele alimenta esse projeto do eu para isso. Tudo bem, seguindo. Ele faz uma crítica justamente a esse animal laborans, porque esta autora, ela fala que isso é produtivo para a sociedade. Ele fala que não. Ele fala que isso, na verdade, é um abraço à individualidade, não é um abraço à coletividade. É um abraço do ego. Por quê? Porque a pessoa só segue aquele autoprojeto do eu para ter aceitação, para ser visto como o protótipo, como o projeto realizado. Seguindo, tanto o ego e esse elemento do ego leva ao dilaceramento da sua natureza humana. Gera pessoas hiperativas
e hiperneuróticas. Pessoas que têm vida transitória. Nada faz sentido. Nada causa estabilidade para essa vida. Ela é sempre transitória, passageira. Nem a religião e nem a ideia de Deus. A saúde para essa sociedade, ela é divinizada. Por isso, cada vez nós vemos pessoas se utilizando de substâncias para ficar com o corpo dentro do protótipo perfeito. Porque o Deus, na verdade, é a saúde, é a estética de beleza, o padrão de beleza social. Seguindo, vamos continuar, gente. Daí, ele vai trazer uma expressão de George Agadin que fala o seguinte: o homo sacer. Essa expressão sacer, ela significa sacro. Ela é uma expressão também relacionada a quando a vida é sagrada. Só que, como o ser humano, a divindade é a saúde, vamos dizer assim, ou a aparência de saúde, esse sagrado, bem na verdade, é um profano, porque essa vida sagrada que esse Homo Laborans busca, ela causa um cansaço de si mesmo. O Homo sacer, ele se torna, segundo esse autor, um morto-vivo. E aí ele traz o Ascendente Radebrot, ele fala sobre o não matarás. E ele fala que isto é um pecado porque é um matar, acaba sendo um matar a si mesmo e um matar ao outro. Seguindo, agora vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, gente, pedagogia do ver. Aqui é uma solução que ele traz, gente, pra gente. Ele pega Nietzsche, que fala pedagogia, né, que um pedagogo, na verdade, o trabalho dele é ensinar a ler, aprender, falar, escrever. E nessa nova sociedade, a solução, gente, é o aprender a ver. É o contemplar. É o parar para contemplação. Um exemplo que ele traz no livro é muito interessante. Não responder a tudo. Você tem o seu celular, tem o WhatsApp. A pessoa mandou aquele fake news xarope. Você odeia aquele discurso. Você não tem a obrigação de responder esse discurso, gente. Contempla. Você vê aquela postagem daquele Facebook. Isso daqui é pra mim também, gente. Já briguei muito em grupo de família. Porque eu não aprendo isso. A questão do aprender a ver. Apenas contemplativo, o olhar contemplativo. E qual a relação disso, gente? Yud, Re, Vav, Re. No nome do Eterno tem 2 vezes a letra Re, que significa contemplação. Observe a obra do Eterno, Yud. Observe a cruz. E não, obviamente, encontrando caricatura de Jesus. Seguindo, ele fala que essas pessoas, na verdade, elas vivem angustiadas. E esta angústia de atingir esses padrões leva a uma escravidão, a uma coação. É uma coação com aparência de liberdade. O ser humano vira uma máquina de desempenho angustiada. Isso bloqueia, acaba bloqueando a alteridade. Uma alteridade verdadeira agora. Bloqueia a contemplação. A pessoa vive irritada e não leva a mudança. Ou seja, olha, impossível se você está num processo de santificação, se nós estamos dentro desse novo, que não é nem um sujeito social, gente, é um projeto social. Nós deixamos de ser sujeito, nós deixamos de ser homens e passamos a ser um projeto. E a força que nos leva a aceitar esse projeto, ela é interna. Seguindo, então, vamos agora para o capítulo 6. E ele vai trazer o caso de Bartleby. É um livro aqui, uma obra ficcional de Melville, e ele vai falar o seguinte, que muitos pegam essa história e querem fazer uma analogia a essa sociedade de cansaço, ele fala que não é. Ele fala o seguinte, ele faz uma crítica, ele fala que esta negação, quando o Bartleby, ele fala, eu prefiro não, sempre quando tem um trabalho, alguma coisa para fazer, eu prefiro não. Não é porque ele prefere não porque ele vai contemplar, porque ele vai dar uma pausa. É porque ele tem medo de fracassar no trabalho. Ele diz eu prefiro não porque ele tem medo de fracassar no projeto. O projeto que ele não aceitou. Então, na verdade, ele é o próprio homem angustiado. É a história do esgotamento. Seguindo, capítulo 7, Sociedade do Descanso. Ele fala o seguinte,
que essa sociedade do descanso é também uma sociedade do doping. Pessoas utilizam estratégias científicas para o melhoramento, utilizam cafeína, energéticos, o doping mesmo, substâncias, reposições. E essa estrutura, e todo tipo de estrutura para que ele possa sempre produzir mais, fazer mais. Isso causa a individualização do ser humano. O ser humano vive cada vez menos para si, para dar mais do eu para o mundo. Então é nesse sentido, é um abraçar do eu para que eu pegue esse ego que eu estou projetando e doe para o mundo, para que ele seja reconhecido pelo mundo. Quais são essas características que ele fala nesse capítulo? É uma população sempre preocupada com o fazer, sempre querendo fazer mais. A questão da inspiração é uma população que se orgulha e diz o que deve abandonar para fazer. Então, muitas vezes abandona a religiosidade, abandona o evangelho para produzir mais. E ele traz um exemplo nesse capítulo justamente do Shabat. O Shabat é um momento que você cessa, é um momento em que você contempla o tédio, é um momento que você para, que você dá uma pausa de você dá uma pausa do projeto do eu. Você tem 6 dias na semana para esse projeto, vamos dizer assim, que na crítica dele, inclusive, você vai ser bem menos produtivo se você ficar nessa noia. Mas se você faz a pausa, ainda assim você atenua um pouco isso. Vamos lá, gente. Agora, o último, o anexo 1. Vamos falar do anexo 2, tá? O anexo 1 tem 2 anexos. Sociedade do esgotamento. Ele vai falar sobre Freud e sobre Kant. Ele fala que essa sociedade de repressão, de gratificação para aquelas pessoas hedonistas, que enaltecem o ego, ele fala o seguinte, gente, que a questão do superego em Freud, ele é um elemento também. O superego, na verdade, seria um arauto do não, do dever. Ele fala que Kant, o princípio do ver, ou seja, alguém que o mundo obedece, vamos supor assim, uma recompensa divina. Isso não descreve a sociedade atual, mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Ele não está falando que não é assim. Ele está falando que a sociedade enfrenta outros problemas e que a questão do superego de Freud e a questão do princípio universal de Kant não soluciona. Ele vai falar o seguinte, gente, que esse ser moderno, diferente, esse ser contemporâneo, esse ser da sociedade do cansaço, diferente da sociedade moderna, ele vive uma crise de gratificação. O superego não o gratifica. Porque essa gratificação ela vai estar no olhar da sociedade. Ele não recebe gratificação nem na religiosidade. Não há quem reconheça essa renúncia a outra, essa renúncia que ele faz, para aceitar esse projeto do eu, ela não traz gratificação. Ela nunca se realiza. Ela se realiza com a morte. Então a pessoa se torna, aqui nas palavras dele, se torna um morto vivo. Vamos lá, gente. Então a pessoa se torna escravo de si mesmo e a realização, porque é um projeto que nunca acaba, é só com a morte. Agora a solução para isso, gente, nós encontramos na religiosidade. Essa solução é a contemplação, é o parar. Nós temos o Shabat para o cessar. O Shabat é o tempo, é o momento no espaço-tempo em que o eterno se permite ser enxergado, se permite ser contemplado. É o momento em que eu posso parar, em que eu posso ter tédio, descansar, cessar e contemplar na natureza o eterno. Contemplar na minha família o eterno. Descansar de mim mesmo e buscar que Cristo diminua a facela do meu ego que é Yetzirah e infle a facela do meu ego que é Yetzirah Tov, que Cristo possa habitar em mim, que este projeto seja um projeto espiritual, um projeto para que o eu morra e para que Cristo habite em mim. E agora Alexandre vem com a ponta da linha e as entrelinhas também, que está bem relacionadinha bem casada, vamos dizer assim. Vai lá. Olá pessoal, obrigado Ricardo. E o Ricardo acabou adiantando já várias das problemáticas que a gente traz a partir da lição de terça-feira. O RAM que adiantou. Tá certo, o RAM então. A lição de terça-feira tem por título Fuga.
E ela vai falar daquele que é o mal do século, dizem alguns, que é a depressão. A depressão é um mal comum no mundo e o autor da lição, a autora da lição, na verdade, é muito feliz em falar que a depressão não é excludente ao cristianismo. Ser cristão não é garantia de que a gente não vai poder desenvolver um quadro depressivo. Não é garantia de que a gente não vai ser triste, não é garantia de que a gente não vai ficar doente. A depressão, ela é o mal do século. E por que a depressão é o mal do século? E agora é a parte que eu falei, que a discussão trazida pelo Ricardo adianta bastante. É o mal do século porque ela é o produto de uma sociabilidade alienada. O que eu quero dizer com essa ideia de sociabilidade alienada? A gente tem que entender que, em boa medida, a epidemia de depressão que a gente vive hoje é consequência da forma como nós temos vivido. Nós vivemos numa sociedade que se alienou. O que é alienação aqui? A alienação é entendida como uma separação entre nós e o mundo que nos cerca. Essa separação ela é construída por meio de uma série de mediações. O celular, ele faz a mediação entre eu e as outras pessoas. E é interessante, casais que em tempo de redes sociais conversam pelo WhatsApp um monte quando se veem pessoalmente. A paquera rola solta pelo WhatsApp, a paquera funciona muito bem pelo Facebook e pelo Instagram. Quando o casal se encontra pessoalmente pela primeira vez, há constrangimento e silêncio. E um silêncio constrangedor. Então, por quê? Porque esse casal só estava conseguindo se relacionar de forma mediada. Em alguma medida, as lentes e as telas têm feito a mediação entre nós e o mundo. A depressão então é culpa do celular? Não. O celular é sintoma desse mesmo mundo alienado. Nós nos alienamos dos processos produtivos. Eu falava com o pessoal aqui, atrás das câmeras, sobre como eu tenho encontrado descanso e felicidade no processo de produzir coisas. Eu tenho me sentido feliz hoje produzindo coisas. Eu aprendi a fazer pão com fermentação natural, eu estou aprendendo a fazer salame bovino e estou desenvolvendo um bacon bovino também. Estou querendo aprender a fazer focaccia, estou querendo aprender a fazer coisas com as minhas mãos. Estou cuidando de uma horta em casa. Isso está devolvendo o sentido das coisas para mim. Nós vivemos num mundo em que as crianças acreditam que o leite vem da caixinha. Nós vivemos num mundo em que nós acreditamos que a carne nasce no açougue. Que vaca dá leite. Que vaca dá leite, né? O primeiro segredo, né, é que a vaca não dá leite. Você tem que ordenhar, você tem que dar o pasto para a vaca, você tem que ordenhar a vaca, tem que tratar a vaca. Tá, mas então é só uma alienação em relação às coisas? Gente, essa alienação em relação àquilo que a gente come, ela é sintomática do mundo em que a gente vive, um mundo em que a gente não tem tempo para parar para pensar. A gente não tem tempo para estranhar as coisas e a gente não tem tempo para se maravilhar com as coisas também. Compramos as mais incríveis maravilhas tecnológicas e elas perdem a graça no momento seguinte que elas saem do pacote. Trabalhamos mais do que seria saudável para comprar coisas que tornam a nossa vida menos saudável. O excesso de trabalho e a forma como o trabalho tem sido feito tem nos adoecido. Nas grandes cidades, nos grandes centros, pessoas que levam 1 hora e meia para se deslocar de manhã cedo até o trabalho, outra 1h30 para voltar para casa. 3, 4 horas por dia perdidas no trânsito. Um trabalho que é feito de forma sem sentido, de forma a não ter significado. Uma sociabilidade alienada, uma perda de sentido. No momento em que as coisas perdem sentido para nós, no momento em que os relacionamentos perdem sentido para nós, no momento em que as famílias se distanciam, no momento em que nós não fruímos verdadeiramente das coisas que nós fazemos, que nós construímos, nossas relações se tornam artificiais, se tornam alienadas também.
A correria é tão grande que nós não temos tempo para o autocuidado, não temos tempo para o exercício criativo. Falo para vocês e preciso fazer uma meia-culpa aqui. Como que tem sido a minha realidade de trabalho? Eu dou aula pela manhã, eu levanto às 6 horas da manhã, começo a dar aula às 7h30. Das 7h30 eu dou aula até 11h55, volto para casa, almoço, 1h10 eu estou dando aula de volta. Dou aula até 5h35, volto para casa, 7 horas começo na faculdade. Fico nas aulas da faculdade até às 11h, vou dormir 11 e pouco, 11h30, 11h40 para levantar no outro dia às 6 horas da manhã. Será que isso é uma vida saudável? Quais são os limites do nosso corpo para um viver saudável? Temos nós respeitado o tempo de descanso? Temos nós cultivado relações saudáveis com o nosso trabalho, mas também com o nosso vizinho, com os nossos familiares, com as pessoas que dividem a casa com a gente? A depressão hoje ela é muito resultado do nosso estilo de vida. Ah, quer dizer que então é só mudar o estilo de vida que resolve o problema da depressão? Não, de forma alguma. Cada ser humano tem a sua própria história, cada ser humano tem sua própria trajetória. As causas do estabelecimento de um quadro depressivo são geralmente multifatoriais. Podem passar por desarranjos químicos, fisiológicos, hormonais. Pode passar por desarranjos na organização da vida. Pode passar por um processo traumático, por um processo de luto. Então, cada quadro depressivo tem que ser entendido e analisado dentro da sua especificidade. E nesse processo, volto a fazer propaganda aqui, saúde mental é uma coisa muito séria, gente. Nesse processo, um bom atendimento com psicólogo, com analista, com psiquiatra pode fazer maravilhas. Só que qualquer intervenção terapêutica, qualquer intervenção medicamentosa, precisa vir associada a uma mudança nas causas condicionantes que produzem o problema, que produzem o desarranjo. Isso para dizer o quê? Não adianta a gente tomar medicação se a gente não muda aquilo que está nos adoecendo. Nós vivemos, ao mesmo tempo que a depressão é o mal do século, nós vivemos numa solução para a depressão que é a intervenção medicamentosa. Então, tomamos remédio para viver uma vida que não é vivível. Tomamos remédio para aguentar uma realidade que não é suportável. O remédio nos faz tolerar o intolerável. Mas o remédio não faz a gente viver com sentido. É preciso que a gente encontre novas formas de sociabilidade. A solução para isso ela não é individual, ela é coletiva. É preciso criar uma rede de apoio, é preciso repensar nossos padrões de consumo, é preciso repensar nossa forma de ver e de viver no mundo. E agora a gente vai falar da depressão de um servo de Deus. A depressão que vem como consequência de um esgotamento total de Elias. 1 Reis, capítulo 18, 19, a gente vai ter ali a narrativa da vitória de Elias sobre os profetas de Baal. Quando a gente pensa nos profetas de Baal, eu penso em alguém derrotado, né? Só que a gente esquece o processo para a construção dessa derrota dos profetas de Baal. Elias sobe o Carmelo, né? Elias sobe o monte, eles fazem os altares, derramam água sobre o altar, os profetas de Baal se cortam, gritam, Elias zomba desses profetas. Por fim, quando Elias ora, desce fogo do céu e consome o altar de Deus, do Deus verdadeiro. Só que para a gente chegar até esse momento, a gente vive um período de perseguição. Elias é perseguido, Elias tem que fugir, Elias tem que se esconder, Elias precisa enfrentar todo o povo de Israel. Depois, Elias tem um outro momento traumático, quando despedaça junto com o povo os profetas de Baal. Participa de um rito violento. E isso tudo deixa marcas em Elias. A autora da lição vem falando que Elias
Estava numa situação que configurava todo o perfil de estresse pós-traumático. Provavelmente Elias teve uma situação de estresse pós-traumático. É interessante olhar a humanidade dos heróis da Bíblia. Pessoas com fragilidades. Pessoas com fragilidades. E esse Elias, logo depois do seu momento de maior vitória, precisa fugir. Porque não aguenta mais. Foge, se esconde e chega a pedir a morte na lição de quarta-feira. Vamos avançar agora para a lição de quarta-feira. Da lição de quarta-feira. Cansado demais para fugir. Nós temos uma cena ali que é triste, eu sinto piedade de Elias. É 1 Reis 19:4, quando Elias pede a morte para Deus. Ele fala assim: leva a minha vida, Senhor, estou cansado. Ele sai, ele caminha o caminho de um dia para o meio do deserto, ele deita num canto, ele espera a morte. Ele estava esgotado, ele tinha enfrentado uma luta terrível. E ele fala: eu não sou melhor que meus pais. Não sou melhor que meus pais em que sentido? Não sou melhor que meus pais porque eu tenho fraqueza. Não sou melhor que meus pais porque eu não tive condições de ser forte, de ser apto para fazer as reformas em Israel que o povo precisava. Não sou melhor que meus pais por quê? Porque eu olho para o povo e eu vejo que o povo também não é melhor que os seus pais. A gente poderia aproximar aqui com a passagem de Eclesiastes, em que sábio Salomão diz: nada novo há debaixo do sol. Eis que a vida é canseira e enfado. Elias estava aqui perdendo as esperanças, porque ele via que o cenário era de que tudo iria se repetir. Tudo iria se repetir. Esgotado, cansado, Elias pede a morte. Aqui tem meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse aqui está sobrando da lição da semana passada. Teve um errinho de edição, não repare. Dentro desse contexto de exaustão do Elias aqui, é bonito o cuidado que Deus vai ter com ele. Deus se aproxima de Elias por meio de um anjo. É muito bonito quando nesse momento de toda a fraqueza, de toda a fragilidade, de solidão de Elias, deitado, esperando para morrer, Deus aparece para Elias por meio de um anjo. Um anjo vai até Elias e leva para ele água e pão. E fala para ele: levanta e come. O anjo não aparece para Elias para falar assim: não, Elias, a vida é boa, a vida é bela. O anjo não aparece assim: tenha força, Elias, resista. O anjo não aparece para Elias e fala assim: levanta daí, você está sendo fraco, está faltando fé. Você pode, você consegue. Dá o seu grito da masculinidade, Elias, levanta daí. O anjo não faz isso. O anjo leva para Elias água e pão. Gente, às vezes o melhor conselho que você pode dar para um depressivo é: tá aqui água e pão. Se tu não tem nada de útil para falar para um depressivo, cala a tua boca. Não fala que é falta de fé. Não fala que é falta de oração. Não fala que a comadre do avô, do papagaio, da tua vizinha bebeu água de repolho e curou a depressão. Não fala que é falta de luz solar. Oferece água e pão. Cuida, acolhe. Todo mundo tem necessidade de cuidado. Elias estava depressivo. O anjo não vem para arguir Elias. O anjo vem para oferecer para Elias o amparo, o cuidado que ele precisava. Anjo coach. E agora a gente consegue avançar com esse Deus cuidadoso, com esse Deus carinhoso, com essa figura de um anjo que vem amparar Elias. A gente consegue avançar para a lição de quinta-feira. Vou pedir para o Lúcio passar aqui. Lição de quinta-feira tem por título Descanso e Mais. Em 1 Reis 19:58, Elias vai para o Monte Horebe. Ele tem que ser fortalecido pelo anjo, alimentado por 2 vezes. Ele recebe água e pão. E agora Elias caminha com a força dessa água e desse pão 40 dias. Eu entendo que essa água e esse pão era uma água e um pão sobrenatural. E a força que se aposta de Elias é uma força sobrenatural, porque Elias caminha até o monte do Senhor. Lá no Monte Horebe, Elias está
Só. Ele fala para Deus: Senhor, só eu sobrei. Não sobrou mais ninguém. Não tem mais um. Eu estou sozinho, eu estou cansado, eu estou fraco, não aguento mais. E agora, fortalecido por aquela água e aquele pão, Elias tem condições de ter uma conversa com o Senhor. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para oferecer pão e água, e há tempo para sentar e conversar. Deus vai falar para Elias assim: calma, Elias. Existem outros 7.000 que não curvaram os seus joelhos para Baal. Elias, você não está sozinho. Se precisa de uma rede de apoio, tem uma rede de apoio, Elias. Tem outros 7.000 que não dobraram seus joelhos. Lá no Monte Horebe, Elias vai ter um encontro com o Senhor. Eu acho muito bonita a cena do encontro de Elias com Deus, porque passa o vendaval, passa o fogo, passa o terremoto, passa os trovões. E Deus não estava nisso. Mas depois vem uma brisa com cicio, um sussurro suave. É nessa brisa que Elias se encontra com Deus. É ali que Elias é fortalecido por Deus. É no Monte Horebe que Elias ouve que existem outros 7.000. E é no Monte Horebe que Deus fala para Elias assim: Elias, você vai descansar. Você está esgotado, você está frágil, você vai descansar. Mas primeiro você precisa passar essa tocha para o próximo. Primeiro você precisa avançar e ungir. Unja o rei, unja o profeta Eliseu, e depois você vai poder descansar. Só que o descanso que Deus oferece para o Elias não é o descanso da morte, é um descanso muito superior ao descanso da morte. Elias estava esgotado, Elias fala: Senhor, eu não aguento mais, e o Senhor acolhe o sofrimento de Elias. O Senhor acolhe a fraqueza de Elias. O Senhor fortalece Elias. E o Senhor fala: Elias, você vai se aposentar, fica tranquilo. Você vai entrar no descanso. Mas o descanso que eu tenho para você é muito superior. Não é o descanso do cessar da vida. Não é o descanso do cessar do trabalho. É o descanso do cessar do pecado. Unja outros, divida ao peso, existem outros 7.000. E aonde que entra a aposentadoria de Elias, gente? Quero eu ter a aposentadoria de Elias, quero eu ter o descanso de Elias. Um carro de fogo, depois de Elias ter passado o bastão para Eliseu. Ter preparado Eliseu, ter preparado o seu sucessor. Um carro de fogo desce do céu, as labaredas de fogo separam Elias de Eliseu, e Elias sobe para o céu num carro de fogo, num redemoinho de fogo. Eliseu pega a sua capa e continua o ministério. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para descansar também. E o descanso de Elias é o descanso mais bendito que a gente poderia imaginar. Porque é o descanso das moradas celestiais. É o descanso do céu, de fato, em vida. Representando todos aqueles que em vida ascenderão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Elias representa a nossa geração, que creio eu pela fé, é a geração que vai ver Jesus voltar. Elias nos representa. Se você está cansado desse mundo, se você sente depressão, se você está esgotado, se você sente que está sozinho, se você sente que tudo que você quer é ficar deitado debaixo de um sicômoro esperando a morte chegar, como diria Raul, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Se você acha que isso é tudo que te espera, tenha fé, irmão. Descansa mais um pouco. Come. Bebe. Quando der, levanta-te. E tenha fé que mais um pouquinho a gente vai entrar na aposentadoria junto com Elias. A gente vai subir para o céu e vai se encontrar com o Senhor nos ares. O nosso descanso e o descanso que Deus tem preparado para nós é um descanso muito superior ao cessar da vida, a morte. É o descanso do cessar do pecado, do cessar da depressão, do cessar das enfermidades, do cessar da alienação e de uma vida no céu cheia de significado, cheia de propósito. É esse o meu desejo para mim, é esse o meu desejo para você também.
Um abração para você aí de casa e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Bom, pessoal, encerramos então aqui na ponta da linha, mas ainda temos aqui uma pergunta para discussão e uma oração final, que eu chamo mais uma vez então Marcos André. Então, Marcos André, encerra essa lição para nós. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e eu gostaria de destacar aqui na parte de sexta-feira apenas uma pergunta. A pergunta é a seguinte: é difícil orar quando temos depressão? Eu nunca tive depressão, mas eu converso com pessoas que têm depressão e realmente uma das coisas que as pessoas perdem é o desejo de orar, o desejo de falar com Deus, né? E aí o autor ele faz uma pergunta assim: há poder na oração pelos que não conseguem orar? Então a oração intercessora nesse momento ela é fundamental. Então se você conhece alguém que está em depressão, alguém que está passando por alguma situação, como tudo que nós já falamos, né, lá no quadro Alinhando as Doutrinas, que você precisa apoiar essa pessoa, você precisa convidar ela, conversar um pouco com ela, mas além disso, você precisa orar por essa pessoa, porque a oração ela é poderosa, a oração ela vai onde nós não conseguimos ir, ela toca onde nós não conseguimos tocar. Então que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa de oração. Mesmo que você não conheça alguém com depressão, ore pelas pessoas que estão em depressão. As doenças mentais elas são terríveis, porque elas projetam uma realidade ao redor das pessoas, uma realidade que não existe. Algumas pensam que estão sendo perseguidas, outras pensam que ninguém gosta dela, né? E às vezes nós estamos lá na igreja sentindo falta daquela pessoa, mas não ligamos também, né? Precisamos ter atitudes mais práticas, né? Vamos terminar com uma oração, assim como começamos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse estudo. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê força para viver aquilo que aprendemos aqui, não só para aprendermos na teoria. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe se tem alguém nos acompanhando agora com quadro depressivo ou com qualquer quadro mental, Senhor, ou com qualquer doença que seja, física ou espiritual, que nesse momento o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando e dando força para que essa pessoa também possa reagir a essa doença. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando aqui nesse canal para que possamos continuar crescendo e levando a Tua mensagem a outras pessoas. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, chegamos então ao final e na semana que vem voltaremos com mais um estudo da lição. Bom, pessoal, agora sim, então, terminamos aqui esse 8º vídeo, essa 8ª lição. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se manifestem, comentem, compartilhem. Dá para você assistir as sessões agora que nós temos a capitulação, dá para você compartilhar as sessões no WhatsApp aí do grupo da família. Ajude, né, que cada pessoa sintam, né, o que nós vemos aqui nos comentários, muitas pessoas sentir, né, essa satisfação de estar sempre em contato com a Palavra de Deus nessas reflexões. Beleza, pessoal? E nos vemos então na próxima lição, no 9º vídeo, que tem como tema Nos Ritmos do Descanso. O Ricardo já fez até brincadeirinha aqui, né, Ricardo, com o título, né? Mas é isso aí, pessoal. Então nos vemos até lá. Tchau, tchau.